Qual a diferença entre o mundo invertido que conhecemos, que está no ano de 1983, do mundo do Vecna, né? O mundo que ele foi parar depois que ele lutou contra a Eleven, né? Aquele mundo que é chamado de Dimensão X. Será que os dois são o mesmo local, né? Só que em tempos diferentes? Os dois são mundos completamente diferentes? Vem comigo que você vai entender tudo sobre esses dois mundos, tá? Eu vou explicar os dois passo a passo aqui pra vocês e explicar o motivo deles não serem o mesmo local. Com fatos, realmente, palavras do designer de Stranger Things, com palavras dos irmãos Duffers, tá? E mais um pouquinho de teoria aqui minha do Raulzito, né? Então vem comigo e bora lá! 1983, o dia que o eu sumiu, que o portal abriu. Fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui e uma coisa é certa, todo mundo achou que esses dois mundos eram iguais ou que eram totalmente diferentes, né? Mas calma que hoje você vai realmente entender tudo sobre os dois, tá? Começando por ele, Dimensão X. Essa nada mais é que a dimensão que o Vecna foi parar lá em 1979, sim, logo depois que ele perdeu a luta pra Eleven, tá? Ele foi jogado diretamente nessa dimensão, né? Ele deu uma passadinha por outro, mas isso é pra outro vídeo. Bom, ele foi jogado nessa dimensão X, tá? E chegando lá, a gente vê que tem essa coloração mais amarelada, né, digamos assim, e realmente tem muitas diferenças do mundo invertido, né? Exatamente por isso que ele não é o mesmo local. Logo quando ele chega, ele já vê um Demogorgon ali, né, escalando umas pedras. Fora que esse mundo inteiro, ele é completamente de rocha, vazio e inóspito mesmo. As únicas vidas, né, que tem ali são os demons bichos, né, os demons monstros e vários deles. E o que viria a se tornar, né, o Devorador de Mentes lá em cima voando. E ele, na verdade, era uma partícula de antigravidade, né? Exatamente por isso que a gente vê algumas rochas, né? Meio que flutuando ali, né? Meio que, porra, sem se apoiar em nada, né? Exatamente por isso que esse tipo de coisa acontece. E aí é que tá, o Henry, quando ele chegou lá, ele que deu aquela forma para o Devorador de Mentes, né? Que se assemelha à aranha, né? Que a gente sabe que ele tem uma afinidade grande pelos aracnídeos. Mas o importante é que ele deu essa forma para esse bicho que seria de antimatéria. Antimatéria não, antigravidade, tá? E isso ficou muito complicado para se explicar durante a quarta temporada, tá bom? Mas se você for ler o roteiro, ele realmente está lá que era para ser isso. E se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo explicando completamente todos os monstros, de onde eles vieram, né? A criação deles, tá? De onde eles vieram é lá dessa dimensão X, tá? Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo totalmente explicado aqui. E a gente também sabe, tá, pessoal, que aquilo lá não é o mundo invertido, simplesmente por conta desse roteiro também, tá? Que foi mostrado pra gente, né? Foi divulgado pra gente. Lá nesse exato momento que o Henry é mandado para essa tal Dimensão X, exatamente é isso que é falado lá, tipo, o lugar onde está o Henry, está a Dimensão X, não o Upside Down, que é basicamente o mundo invertido, né, em inglês lá, do jeito que eles chamam. Então é basicamente outro lugar, não o passado do mundo invertido. E vocês vão entender por que ao decorrer desse vídeo, tá? Como é bem diferente os dois, são exatamente dois locais separados, um não tem nada a ver com o outro, tá? Pensei que você tivesse me mandado pra morte, pro purgatório, mas eu me enganei. Mas sim, isso confundiu muita gente, uma galera, e eu confesso que até eu, antes de estudar para realmente fazer esse vídeo, eu ainda estava muito confuso sobre os dois, né, se eles são de fato diferentes ou não. Por quê? Tem muitos, a ambientação dos locais são muito parecidas, né? Tem aquelas cinzas, né, caindo no chão, como os monstros também, né, que estão entre os dois mundos, o Demogorgon e o Devorador de Mentes, são os maiores exemplos que a gente tem, né, já que a gente viu no flashback que eles estavam lá na Dimensão X e também estão no mundo invertido agora, né. Mas, como a gente viu também, aquele mundo lá é inóspito, ele não tem nada, ele não tem nenhuma criação humana ali. E, pô, claramente o Vecna não iria criar, né, cara, construções humanas diretamente.
Até porque uma que ele nem gosta, ele considera os humanos uma praga realmente, algo que devastou o mundo em si. Então, pô, ele queria se juntar a Eleven para eles mudarem o mundo. Então, pô, ele não vai construir um mundo exatamente igual ao que ele queria acabar, né, velho? Pô, convenhamos, isso aí não precisa nem de explicação. Então, para resumir legal aqui, a Dimensão X, ela não é o passado do mundo invertido, tá bom? Ele é uma outra dimensão que tem uma ligação entre os dois, tá? Que sim, foi criada pela Eleven, que eu vou explicar na parte do mundo invertido aqui, mais para frente do vídeo, e que o Vecna meio que conseguiu, depois que foi estabelecida essa conexão, ele conseguiu ir mandando mais monstros, mais bichos, até lá para mais ou menos 1984, ele mesmo conseguir passar para esse mundo invertido, tá? Arrumando um jeito de voltar para o mundo direito, né? O mundo real, e conseguir o que ele queria, né? Que é acabar com a porra toda. Eu só precisava de alguém para abrir o portal. E isso é uma confirmação tão grande que na primeira temporada, as únicas coisas que a gente vê ali de fato no mundo invertido é as vinhas, né, aquelas coisas toda, e o Demogorgon, um Demogorgon, e é exatamente aquele mesmo Demogorgon que a Eleven tocou lá naquela parte lá que ela tava no Void, dentro da cabeça dela, né? Aquele espaço psíquico que ela criou, tá? Exatamente como o Vecna também criou o dele, que a gente vê nessa quarta temporada. E, mano, tudo isso já meio que estava pré-estabelecido antes mesmo da segunda, terceira ou a quarta temporada chegar, tá? E uma prova muito grande disso é a entrevista dos irmãos Duffers, tá? Já que eles falaram que a Netflix acabou perguntando pra gente, né? Tipo, se tinha algum conceito, né? Da criação dos monstros, né, da onde eles viriam, como eles foram criados, e aqui tá a resposta deles, tá? Então, abre aspas. Há uma coisa que não sabemos ou entendemos. Mesmo com o Upside Down, temos um documento de 30 páginas que é bastante complexo em termos do que tudo isso significa e de onde esses monstros realmente veio e por que não existem mais monstros. Então, isso aqui já meio que é uma prova que só existia aquele Demogorgon naquele momento da história, tá? Depois foram chegando mais, passando mais, até aqueles bate-Demogorgon lá, e por aí vai. Mas agora vamos para finalizar a explicação, né? O mundo invertido. E agora a gente veio forte, hein, mano? Já que o mundo invertido, o que todos pensam, assim, a grande maioria pensam em algumas hipóteses. Primeiro, né, o que é fato, ele foi criado ou ele parou no tempo no dia 6 de novembro de 1983, tá bom? As pessoas, elas acreditam nessas duas teorias. Uma, ele já existia e vinha acompanhando a humanidade, né, digamos assim, Hawkins ali, na evolução, tudo, até chegar aquele ponto de 6 de novembro de 83, e ali ele congelou no tempo enquanto Hawkins ainda seguiu, tá? Coisa que eu não acredito e na verdade eu tenho quase certeza que não foi assim. Outra coisa que algumas pessoas pensam também é que ele meio que sobrepôs a Dimensão X, tá? No momento de 6 de novembro de 83, ele catou naquele momento que a Eleven criou o mundo invertido, ele meio que se sobrepôs ao mundo, à Dimensão X, tá? Coisa que também não aconteceu. Como eu expliquei agora na parte da Dimensão X, é que na verdade os dois são diferentes, que tem uma ligação entre eles, coisa que você vai entender agora. O mundo invertido, na verdade, ele é meio que uma mistura dos dois mundos, o mundo direito, normal, o nosso mundo tradicional, com a Dimensão X, mas não é que pegou os dois mundos e juntou, não, ele pegou uma parte, tipo, uma característica, né, de cada mundo ali e juntou para criar o mundo invertido, tá? Por isso ele tem aquela aparência, né, meio fria, meio azulada, né, com as vinhas também, né, com caindo aquela tipo cinzas, né, que acabam caindo do céu ali. E com os monstros também, né? Só que aí é que tá. Ele foi meio que criado sim pela Eleven, tá? Algumas pessoas, o mundo já existia, até a própria atriz, né? A Bobby Brown, esqueci o primeiro nome dela. Mas ela mesma já disse que, acho que não foi a Eleven que criou. Mas o designer gráfico, ele já acha completamente diferente e eu vou mais na teoria dele, mano. Onde que sim, a Eleven criou o mundo invertido sem querer. Ela não sabe que criou ele. Naquele momento que ela tá dentro da cabeça dela lá,
naquela parte toda a escuridão, e ela vê aquele Demogorgon e ela encosta nele, aquele momento ela cria exatamente o mundo invertido, misturando os dois mundos, Hawkins com a dimensão X, e inclusive já jogando aquele Demogorgon pra dentro desse mundo invertido. Por isso, na primeira temporada só havia ele de monstro lá. E com essa conexão estabelecida, pô, o Vecna não é besta nem nada, ele falou, porra, criaram um negocinho aqui, ó, deixa eu ver. E nessa ele começou a jogar bichos lá pra dentro, né? E como eu disse, lá pra época de 83 e 84, o Vecna acabou transpassando para esse mundo invertido também, tá? Junto com o Devorador de Mentes e vários outros bichos. Então não é como se o mundo já existisse, esse mundo invertido já existisse, e ela parou ele no tempo ali. Não, isso não faz sentido. Uma que nunca nem foi citado o negócio de parada no tempo, né? No mundo invertido, pelo menos eu não me recordo de momento nenhum eles falar de parada no tempo. Eles acreditam que isso aconteceu, mas não. Na verdade, ele só foi clonado naquele momento. Digamos assim, está os dois aqui, ó, o mundo de Hawkins, no momento que ele criou o mundo invertido, os dois estão aqui. Só que o mundo invertido ele não ficou parado no tempo, ele ficou parado porque não existe humanos dentro dele ali, entendeu? Não tem nada que faça ele evoluir igualzinho ao mundo normal, que seguiu evoluindo, né? E o maior exemplo disso é o diário da Nancy, né? Já que a gente olha, né? E olha ali, vê e fala, pô, realmente tá congelado no tempo. Não, na verdade só não existe uma Nancy invertida, digamos assim, para continuar escrevendo no diário, sabe? Ele só clonou, tanto que se, sei lá, a gente pegasse o Dustin e ele, naquele momento que ele tava lá no mundo invertido com o Ed, ele pegasse o diário da Nancy e levasse para o mundo real, ele teria dois diários, não é o mesmo diário que ficou congelado no tempo. E sim, são dois diários que foram clonados, né? Eles se separaram, cara. Eu acho que deu pra entender legal. E pra gente entender melhor ainda o que aconteceu, vamos abrir aspas aqui pro Chris Trujillo, uma coisa assim, vamos abrir aspas pra ele, vamos? Essencialmente, no momento em que a Fenda foi formada e libertou o monstro, nesta dimensão sombria se sobrepôs ao mundo de Hawkins e é flexionada com as vinhas e os esporos. Vamos abrir mais uma aspinha para ele para continuar, tá? Só que dessa vez ele dando destaque da temporada 4, já em 2022, tá? No momento em que Upside Down foi, dentre aspas, criado inadvertidamente por Eleven, o cenário e o mundo de Upside Down estão congelados naquele momento. Então, como quando estamos no quarto de Nancy, vamos descobrir no Upside Down, o quarto de Nancy é como era na primeira temporada, quando fomos apresentados a ele. Então é basicamente essa a resposta definitiva, cara. É basicamente um clone. Naquele momento que a Eleven tocou nas costas daquele Demogorgon, foi criado esse mundo invertido exatamente como Hawkins, tá? Tanto que só existe Hawkins ali dentro do mundo invertido. Até hoje não teve prova nenhuma que existe outro lugar do mundo ali dentro do mundo invertido, né? Nessa outra dimensão. E nesse mesmo momento ela conseguiu puxar aquele Demogorgon pra lá, o que fez a tal ligação que o Vecna se aproveitou depois para mandar mais monstros que foram meio que criados por ele, né? Monstros que são controlados por ele, né? Onde ele comanda esses bichos tudo, mandando tudo para o mundo invertido, né? Tirando da dimensão X, mandando para lá. Mas não é só isso, eu posso ter me enganado algumas coisas aqui, posso ter interpretado de outra forma, por isso eu quero saber o seu jeito de interpretação aqui embaixo, nos comentários, deixa aqui. E sim, essa quinta temporada que vai sair agora, eles vão responder todas essas perguntas, tá? Os irmãos Duffer já falaram isso. Eles vão responder, explicar tudo certinho referente às dimensões e tudo mais. E é claro que eu vou trazer aqui no canal. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, assistam os outros vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês agora. E valeu, falou!